Amigos, alô Brazucas! Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube, aquele canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias, sempre com convidados pra lá de especial. Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal, você que não está inscrito, dê aquele like, aquelas curtidas nas entrevistas e também espalha para geral que tem um canal que fala de futebol e de carnaval. Preleção na área, mais uma vez, nesta semana, para falar de Copa do Mundo. Sim, senhor, Copa do Mundo, futebol feminino. Estamos representados, se Deus quiser, vamos fazer uma boa campanha, as meninas vão fazer uma boa campanha. E o programa Preleção, como de praxe, recebe uma grande convidada, porque desde o ano passado começamos com as pioneiras, isso mesmo, Meg, Roseli, Márcia Tafarel, por último agora a ex-zagueira Soró. Recebemos, batemos papos, curtimos demais as histórias dessas mulheres que plantaram uma sementinha lá no início dos anos 80 e agora, graças a Deus, o futebol brasileiro, o futebol feminino está numa crescente. E a nossa convidada desta semana era craque, foi artilheira de Copa do Mundo, de match, camisa 10. Cici, tudo bem? Muito obrigado por atender nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção, para complementar essa lista maravilhosa das pioneiras aqui no nosso canal, tudo bem? Oi, Elias, tudo bem? É um prazer estar falando com você. Finalmente, né? E é sempre bom falar do futebol feminino, ainda mais agora que a gente está aí já perto de uma Copa do Mundo. Então, muito obrigada pelo convite e vamos que vamos. Que maravilha. E eu não exagerei, era craque, camisa 10 de bola. E até começando nosso papo, Cici, as características da Cici, camisa 10, eu lembro camisa 10, rapidinha, habilidosa, é isso mesmo? Bom, a minha característica sempre foi aquela jogadora de armação, né? Uma jogadora que tinha uma visão de jogo bem, bem diferente, vamos dizer assim, mas foi algo que graças a Deus, eu também no decorrer da minha carreira eu procurei aprimorar, mas fui sempre aquela jogadora canhota, né? Sempre boa nos lançamentos, vamos falar assim, mas eu acho que posso dizer que aprendi também, né? Claro, no decorrer da minha carreira, aprendi a, de repente, adicionar outras coisas à minha maneira de jogar, mas eu acho que eu sempre fui aquela jogadora, como hoje as pessoas falam que a gente tem falta, que é uma jogadora de armação. Então, mas, nossa, foi uma trajetória muito bonita, uma trajetória cheia né, a gente sabe que não foi fácil, mas graças a Deus, tudo que eu sou hoje eu agradeço ao futebol. E como é que essa baiana de Esplanada, né, isso? Se apaixonou pelo futebol? Bom, eu nasci na cidade de Esplanada, interior da Bahia. Minha paixão começou vendo meu pai e meu irmão jogando. E naquela época, né, todo mundo sabe que o futebol feminino era proibido. Então, mas teve uma certa resistência também, né, da minha família, porque por ser menina, então mas eu sempre fui muito, como é que eu vou falar? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui aquela, né, eu nunca aceitei que eles falassem assim, você não pode jogar. Então, eu queria sempre que eles me dessem uma resposta, o porquê, só por ser menina, né? Sim. Então, eles deixaram, era assim, você só pode brincar, mas você brincava de bobinho, então eu sempre estava lá no meio. Até que um dia eu acabei me revoltando, aí eu comecei a usar as cabeças das minhas bonecas, né? E foi assim que começou. Então, meu pai achou que tinha alguma coisa errada, falou assim, deve ter algo errado aí. Mas ele viu que eu tinha nascido com um dom, né? Porque ele também projetou todo o sonho dele no meu irmão, mas o meu irmão não quis saber de jogar futebol. Apesar dele ter sido um bom jogador, mas eu sempre falei que eu fui melhor do que ele. Mas foi assim, dentro de casa, vendo, né, eles dois brincando lá no quintal, e logo depois comecei a brincar com os meninos, porque não tinha meninas, né,
naquela época. Sim. Então, comecei a jogar com os meninos. E quem foi o responsável por já levar a Cici para um clube? E aí meu pai, né, conseguiu um emprego na cidade de Campo Formoso. A gente teve que se mudar, minha família toda se mudou para Campo Formoso. E em Campo Formoso, é, perto de Campo Formoso, tem Senhor do Bonfim tinha uma equipe do Grêmio, que era da Miriam, né? A Miriam era dona do time, a capitã do time, ela que me convidou para jogar no Grêmio de Senhor do Bonfim. Eu já estava com uns 14 anos de idade, até que o Michelinho veio com o Flamengo de Feira. Então, o Flamengo de Feira tinha o futebol feminino e masculino, e a gente fez uma Uhum. preliminar, né, do Flamengo. Aí o Michelinho me viu jogando e foi na minha casa, né, e fez essa proposta para minha família para que eu fosse para a Feira de Santana. Então, você imagina, aos 14 anos, saí de 14 anos. casa, Sim, fui morar em Feira de Santana, foi lá que eu conheci a Soró também. sim. Nós fomos morar numa casa, eu era a mais nova, mas aí né, a gente não tinha supervisão, a gente uma ajudava a outra, cozinhava, lavava, mas tinha aquela rotina de ir para a escola de manhã e treinar na parte da tarde. Então, minha carreira começou no Grêmio, depois do Grêmio, No uma equipe Flamengo. mais organizável foi o Flamengo, que era Uhum. naquela época era, né, semi-profissional, mas foi com o Flamengo. Aí fiquei uns 3 anos no Flamengo, aí depois eu fui para Salvador jogar no Bahia, No no Bahia que já Esporte Clube tinha time Bahia, feminino. exatamente. Aí eu jogava futebol de salão e futebol de campo. E foi no Bahia que eu fui convocada para fazer parte daquela primeira seleção que disputou o primeiro Mundial, que foi o Mundial Experimental, Na já China, jogando em pelo Bahia. 98. Aham. Jogando pelo Exatamente. Bahia. Aham, E foi você disse que jogou futebol de salão, ou, para os mais novos, futsal, né? aham. Uh, Foi aí que você aprimorou essa habilidade? Começou no Bahia, mas depois, quando eu já estava em São Paulo. Uhum. Então, para te falar a verdade, se naquela época o futebol de salão, se tivesse uma seleção e eu tivesse que escolher entre jogar o campo e futebol de salão, eu com certeza eu iria optar para jogar o futebol de salão. E eu sempre falo que eu acho que eu fui a melhor jogadora de futebol de salão do que futebol de campo, e que me ajudou muito, né, dentro do campo, porque é Sim. um jogo mais rápido, você tem que pensar muito rápido também. Então, eu agradeço muito a minha fundação, tudo que eu aprimorei depois, tudo que eu fiz no campo foi, graças a Deus, o futebol de salão, né? Jogando, né, por equipes que nem a Bordon, a Associação Sabesp, com a Uhum. Cristina. Então, eu realmente, a minha formação, claro que foi no campo, mas eu aprimorei jogando futebol de salão. Cici, até você agora despertou uma curiosidade até naquela época. Isso podemos dizer assim, final dos anos 80, 90, né? Que era mais valorizado, o futebol de campo ou futebol de salão para vocês naquela época? Os dois, mas é claro que o Uhum. futebol de salão, eu acho que o investimento, Isso, eu né, digo em tem isso termos de também, né? investimento. Isso, isso. Então, financeiro também, então era muito mais fácil, de repente, no caso, ter os times de futebol de salão do que o do campo, né? Os times de campo. Então, foi assim também que eu consegui sobreviver em São Paulo. Foi mais através do salão do que o futebol de campo. Até que, né, jogando pelo São Paulo, que foi quando eu, né, assinei meu primeiro contrato profissional como jogadora de futebol de campo. Foi jogando pelo São Paulo. Mas, assim, vivendo mesmo do futebol, foi jogando futebol de salão. E, Que Pode e, falar. quantos anos você tinha quando assinou esse contrato? Nossa Primeiro. Senhora, agora você me pegou, meu. Agora você me pegou. Eu acho que eu já estava lá nos meus 20 e poucos anos, né? Vamos Olha falar aí. assim. Então, mas eu consegui sobreviver
e foi através do futebol de salão. Graças a Deus eu fiz parte de várias equipes, mas foi justamente não só na Bordon, mas também na Associação Sabesp, né, que foi aquela equipe que tinha várias jogadoras que jogaram na seleção brasileira, mas que conquistou vários campeonatos em São Paulo. Mas né, eu me dividia, era aquela loucura de jogar campo e salão. Imagino. Mas eu era apaixonada por futebol de salão e até hoje ainda sou, né? Sim. Mas não foi fácil, porque a gente sabia que o investimento no futebol de campo ainda não era o que a gente, né, merecia, ou que a gente achava que ia acabar acontecendo depois do Mundial de 91, principalmente. Mas, né, claro que a nossa meta, o nosso sonho é que o futebol feminino fosse, de repente, se tornar profissional, uma coisa que, né, demorou muito tempo. Demorou muito, é verdade. Uhum. E até conversamos aqui com a Soró, né? Que você conheceu bem aí também na Bahia, jogando na Bahia, e ela falou até em relação à seleção brasileira, né? Que vocês disputaram os mundiais, que vocês escutavam aquela seguinte frase antes dos jogos: ou ganha ou acaba. Tal a responsabilidade de vocês, né? Para manter um projeto, para plantar essa sementinha, né? E já tinha essa pressão mesmo sem estrutura, né? Exatamente. Só quem viveu, quem teve a oportunidade de fazer parte daquela geração, sabe o que a gente teve que enfrentar. Então, uma coisa que eu não aceito hoje é que eu não acho certo que as pessoas queiram apagar a nossa história para valorizar, né, ou enaltecer essa nova história que está, né? Então, Sim. a minha geração, uma coisa que eu nunca vou aceitar é que as pessoas queiram, de repente, né, não vou dizer menosprezar, mas não Uhum. reconhecer o que a gente fez no passado para enaltecer o que está acontecendo agora no presente, porque foi através da nossa geração que as meninas hoje estão tendo oportunidade, né, Exato. de repente terem essa estrutura, tudo. Claro que a gente quer melhoras, mas eu não vou ficar calada para que, de repente, né, esse grupo, não falar do grupo, mas pessoas que estão Sim. envolvidas com o futebol feminino queiram, de repente, né, apagar o que a gente fez, porque não foi fácil. Não, Então, a gente imagino. teve. A pressão era muito grande, e é verdade mesmo, ou ganha ou acaba. Então, a gente ficou calada, a gente teve que se submeter a várias coisas, por amor ao esporte, mas porque a gente queria também representar o Brasil, e a gente teve que ficar calada por vários anos, porque se você falasse, você não ia ser convocada novamente. Eu acho que está aí um dos motivos também, porque eu não fui convocada logo depois de 2000, porque eu comecei a falar, né? Eu comecei a bater de frente e faria tudo de novo. Eu tive que enfrentar várias coisas sozinha, porque eu queria melhoras. Então, a Sim, briga não era para a Cici sozinha, a briga era para o futebol feminino. sim, é verdade. Você disputou o Mundial de 88, isso, e de 91 não, né? Não, de 91 eu acabei me machucando, Aham. infelizmente. Então, meu primeiro mundial foi em 95, mas 95. já com Ademar, e foi a minha primeira participação no mundial. Em 91 eu fui convocada, cheguei Uhum. a ir treinar, mas aí eu acabei me machucando e fui cortada. Nossa Senhora. E em 99, aí veio o ápice, né? Como é que foi ser artilheira de uma Copa do Mundo? 7 gols? E tem uma história muito, né, engraçada com relação a isso, porque eu quase também não participei de 99, porque acabei sofrendo uma contusão muito séria jogando futebol de salão, e eu tive uma fratura no jogo, joguei o Mundial com a fratura, Uhum. não falei nada para os médicos, mas eu sentia que algo especial ia acontecer naquele Mundial, então eu não quis ficar de fora. Então eu preferi esconder essa contusão que eu tive, e, e as coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu nunca fui uma jogadora também de fazer muito
muitos gols, né? Eu sempre Sim. fui mais de dar assistências. E aí, foi acho que o Mundial que marcou a minha carreira, aquela geração. Eu acho que também foi o momento que a gente viu que o futebol feminino, né? Porque depois daquele Mundial, o futebol feminino cresceu muito no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu, particularmente, foi um momento mais especial para mim, porque de tudo que eu enfrentei, tudo que eu tive que passar, você vê aqueles, né? Aqui é um filme passando na sua cabeça. Mas realmente foi esse mundial, não tem como a gente não lembrar. Então foi realmente algo inesquecível para mim e para aquele grupo que se não fosse por aquele grupo, eu não sei, né? A Sim. Cici não existiria se não fosse por aquele grupo. E qual foi, além da qualidade do time, do encaixe, qual foi outro grande diferencial para aquela campanha? União. A gente nunca foi individualista, e não, a gente sempre foi mais grupo. Era o grupo que veio, não era o individual, era o grupo. Então a gente estava focada. Então foi fundamental isso, essa união. Claro que a gente já vinha, a gente já tinha essa união por jogar nos clubes, né? Mas eu acho que foi fundamental você estar focada em prol de um sonho de todas. Então, eu acho que a união realmente foi o ingrediente para que a gente, mesmo não tendo conseguido, né, o objetivo maior, que era sair com o título, mas pelo menos, né, fizemos história também, né, fizemos história, de repente saindo com um terceiro lugar, que foi, independente de não ter ganho o título, mas eu acho que foi fundamental para o desenvolvimento do futebol Desenvolvimento. feminino no Brasil. E foi uma geração que foi plantando essas boas campanhas. Lembro também das Olimpíadas de 96, né, que vocês ficaram na quarta colocação, fizeram uma belíssima campanha, né? Então, até chegar a 99, vocês foram plantando essa união, esse bom futebol que chegou até 99 fazer essa belíssima campanha e chegar ao terceiro lugar. Foi assim, você vai subindo degraus, né? E você Uhum. vai vendo o que você tem que melhorar. Acho que cada participação nossa, a gente foi, é, no caso, tendo mais experiência, foi procurando, de repente, saber o que é que a gente tinha que fazer diferente, né? Os aprendizados que você vai tendo no decorrer, né, no decorrer dos anos. Então, o que é que não deu errado, o que deu errado em 88, o que é que deu errado em 91, o que é que deu errado em 95, para você de repente, né, o que é que a gente tem que fazer diferente? Uma coisa que a gente sempre viu, a diferença era do lado físico, que a gente não conseguia de repente jogar de igual para igual com as equipes europeias, principalmente. Então, a gente foi aprimorando isso também, mas acho que tem uma coisa que eu acho que a gente, até mesmo essa geração, que a gente ainda peca um pouco, é o lado emocional, que foi por isso também que a gente acabou perdendo a Uhum. medalha, né, nas Olimpíadas, porque é o lado emocional, é quando você precisa estar tranquila e você precisa, de repente, estar focada o tempo todo e não Sim. cometer erros, né? Uhum. Independente, porque a gente sabe que o futebol a gente vai cometer erros, mas naquele momento Sim. crucial que a gente tem que estar focada. Então, eu acho que ainda é esse lado ainda que a gente precisa estar mais, sei lá, amadurecer um pouco mais para a gente não pecar naqueles momentos que a gente sabe que são fundamentais, né? Certo. Desse Mundial, qual foi o seu jogo assim inesquecível, que até hoje você lembra, se emociona? Com certeza o jogo contra a Nigéria, porque a gente já estava com um jogo na mão. É o que eu falo, né? Você está ganhando de 3-0 e você se descuida, e aí 3-3 para a prorrogação, mas eu já vinha treinando muito cobranças de falta, então eu sempre procurei aprimorar, porque
eu acho que jogo também é decidido em detalhes. Então, na hora que a Maicon sofreu aquela falta, eu falei, pode esquecer. Então, foi um momento de emoção que eu pude, sei lá, extravasar tudo que eu vinha guardando, né, por vários anos. Ainda mais quando você ouve as pessoas falando, não, você não tem condições de fazer isso, nem a Sorol falou, se vocês não ganharem, acaba, tudo aquilo, né, que a gente veio enfrentando. Então, realmente, aquele gol ficou marcado e é um momento que eu nunca mais vou esquecer. Brasil e Nigéria. E até, voltando um pouquinho, agora me lembrei de uma história, uma curiosidade. Você destacou no início da nossa conversa que jogou no São Paulo, seu primeiro contrato. Eu lembro disso, eu acho que metade dos anos 90, até em relação ao futebol feminino, o masculino, São Paulo vinha num momento de transição e o futebol feminino do São Paulo numa fase maravilhosa, com você brilhando com a camisa tricolor. E isso despertou até o interesse da torcida em colocá-la no time masculino. Lembra dessa história? Como é que foi isso? Nossa, o São Paulo eu sempre vai ter um lugar especial no meu coração. São Paulo sempre. Foi o clube que deu uma estrutura a nível profissional. Abraçou o futebol feminino. Quando eu fiz a cirurgia do tornozelo, eu tive toda a estrutura. Meu tratamento foi lá no São Paulo. Então a gente teve aquela conexão também, até com a torcida, né? E o São Paulo, por ter, né? A gente ganhou vários títulos também. Então a gente estava numa fase muito boa lá. Claro que, imagina, você está, de repente, assistindo o jogo e você vê a torcida começar a gritar o seu nome, meu Deus. E minha irmã é São Paulina, né? Minha irmã, a Liginha, ela é São Paulina. Ela foi a loucura, porque você vê o Morumbi lotado, gritando o teu nome, poxa, meu, realmente, tudo que eu ganhei, né, todos os títulos que eu ganhei, mas aquele momento realmente foi de arrepiar. Foi legal, meu, mas eu ficava só assim, imagina o que é que os jogadores, o que é que eles estão pensando nesse momento, né? Pois é. Mas eu criei, né? Graças a Deus, né? Foi uma boa passagem. Eu tive uma experiência muito boa no São Paulo, mas eu acho que o respeito foi muito importante para mim até hoje. Então é um clube que realmente eu tenho um carinho muito grande. Verdade. E até se aproveitando, eu vou lembrar aqui uma figura que eu também acho que acredito que foi importante até para a visibilidade naquela época do futebol feminino, que foi o Luciano do Vale. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Como é que ele era com vocês? Ou era somente a transmissão dos jogos? Oh, Que eu lembro, na eu, infância, assisti os jogos de futebol feminino na Band, com transmissão é, é, do in- Luciano. Né? infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, Uhum. mas eu me emociono toda vez, né, que eu ouço falar dele. Realmente, é difícil falar de. Ele foi a pessoa fundamental também. Ele acreditou, ele valorizou, respeitou. Eu tive a felicidade de conhecer várias pessoas Uhum. pessoalmente e mesmo não tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente, pessoas que me ajudaram muito. O Luciano, o seu Zé Duarte, a Cris, são tantas pessoas, meu, que cada um acrescentou algo para mim. Então, o Luciano foi realmente, sempre vai ter um lugar especial, uma pessoa que realmente respeitou, que eu acho que é importante. Respeitou e não tem como não lembrar, né? Vários Uhum. jogos que ele narrou, então realmente é um cara que
eu vou sentir saudades, né? Sempre sentirei saudades, sem Era, era, dúvida. um, era um visionário e apostou muito no futebol feminino, onde ali, nos anos 90, o futebol teve essa visibilidade importantíssima até para o crescimento do futebol feminino, né, da modalidade. Cici, há quanto tempo mora nos Estados Unidos? Já estou aqui há 22 anos. 22 anos. 22, eu vim jogar na primeira liga profissional que Uhum, teve aqui. Eu joguei 3 anos, depois joguei com a Kátia, com a Pretinha. Já estou na Califórnia, que foi realmente o lugar que eu escolhi, uhum. que é bem parecido, né, com o clima do Brasil. Eu não queria ir para um lugar que fosse frio, né? Sim. Então, já moro na Califórnia, trabalho hoje aqui também, trabalho num clube que tem as categorias de base. Hoje eu treino 2 equipes, meninas que nasceram em 2008, 2009, sou diretora técnica e trabalho também com a categoria de base. Mas já são 22 anos de muita 22 anos. luta, e eu preferi ficar por aqui porque eu sabia que eu ia ter mais oportunidades. Eu sabia que se eu voltasse para o Brasil, eu acho que eu não sei se eu estaria trabalhando no Brasil Uhum. com futebol, que a gente sabe que ainda tem uma certa resistência, né, com relação às mulheres de repente se tornarem treinadoras. Então, minha transição foi muito tranquila também. Claro que você tem que se adaptar, porque não é porque você jogou, né, profissionalmente que você vai se tornar um bom treinador, uma boa treinadora. Então, eu tive que estudar bastante, né? Você tem que ter as licenças. Eu participo muito eu aprendo, eu estou aprendendo o tempo todo. Mas é essa a minha vida aqui. E trabalho de segunda a domingo, basicamente. Meu único dia de folga que eu tenho é dia de terça-feira, né? Perfeito. Daí quando eu procuro encaixar as coisas que eu preciso fazer, mas aqui a gente respira o futebol, né? Que é legal. Então, bem diferente. Aí tem uns malas no dia de folga te pedindo entrevista, né? Ah, mas então, é que eu falei, eu não me importo. Então, ainda mais quando você tem que falar de uma coisa que você ama. Então, É, então, esse tipo de bate-papo que eu gosto de fazer, porque aí fica maravilha. muito mais natural, Claro. e a gente não quer também que as pessoas têm que continuar, né, falando da nossa Isso, geração. E quanto mais você isso. falar, mais, né, a gente não vai acabar no esquecimento. Então, Exato. ainda mais, a gente sabe que cada vez que está perto de competição, então aí a gente se Tem. fala muito Ah, mais, né? é verdade. Mas tranquilo. E explica para nós essa paixão das meninas aí nos Estados Unidos pelo soccer. Olha, a paixão aqui já começa desde cedo. O trabalho aqui começa desde cedo. Mas elas têm hoje uma coisa que eu não tive. Ela tem Uhum. jogadoras, né? Para que coisa que eu não tive. Eu não tive na minha época alguém que eu pudesse de repente se espelhar. Alguém. Espelhar. Mas eu tive, claro, eu tive a Meg, que foi fundamental também. A Meg foi uma pessoa que me deu conselhos. Então, hoje, aqui as meninas têm jogadoras, então, que facilita também, entendeu? Elas acompanham o futebol masculino, mas não tanto como no feminino. Menino. Claro, quando você fala assim, quem que você gosta? Você gosta, por exemplo, do Neymar ou você gosta da Alex Morgan? Alex Morgan, né? No Brasil é diferente, não é isso? Sim. Então, aqui eles levam a sério, eles têm um compromisso com o futebol feminino. O calendário começa no início do ano, já tem a programação até o ano que vem. Você tem os torneios que você vai participar, tem as ligas, tem os programas também. Aí vem também o fato do futebol feminino ser praticado nas escolas. Então,
é muito louco. Você não tem nem ideia como que é. Então, você vai para um torneio e você vê a quantidade de meninas, começa desde os 5 anos e por aí vai. Então, É, eles têm isso, um comprometimento muito sério com o futebol feminino. O que claro que o Brasil, né, as coisas melhoraram, mas ainda acho que ainda faltam muitas coisas para que de repente a gente fale assim, não, né? E quando eu digo isso, é estrutura, um calendário fixo, mas também se precisa começar a prestar atenção nas categorias de base, que eu acho que é importante. verdade. Falando de Copa do Mundo, Cici, você que acompanha, garanto de perto aí, principalmente a seleção americana, onde você mora nos Estados Unidos, mas falando de seleção brasileira, onde a seleção brasileira pode, de repente, fazer essa boa campanha ou até mesmo ganhar o Mundial? A Pia tem feito um trabalho que talvez não agrade muitas pessoas, né? Mas eu sempre falei que é preciso se dar um tempo, porque tudo tem que ser a longo prazo, né? Mas como o Brasil, né? No Brasil a nossa cultura é tudo na base do resultado, Uhum. né? É isso que infelizmente é a nossa cultura. Enquanto que aqui eles projetam mais, é um trabalho a longo prazo. Então, eu acho que apesar da seleção ser um grupo com jogadoras mais novas, né, um grupo novo, é um grupo mais jovem, mas dá para ver que o Brasil começou a, de repente, tá bem mais, vamos dizer, maduro na relação de entender como enfrentar as seleções europeias. A gente viu a partida que o Brasil fez contra a Inglaterra, foi uma partida também, né? Já dá para ver que não está mais aquele. Antigamente tinha aquele um buraco, não é um buraco, como é que eu vou falar? Tinha um espaço muito grande, Passo. né? Uhum. Exatamente. Hoje, quando se falava Estados Unidos, Nossa Senhora, mas hoje o futebol feminino, as equipes estão melhorando, então não se tem mais esse espaço como se tinha antes, né? Sim. Então, o Brasil, eu estou otimista, para te falar a verdade, mas eu acho que vai ter alguma surpresa aí. Não sei quem, eu tenho visto, eu vi os jogos das americanas, mas a gente não pode deixar de falar do que as espanholas têm feito, as inglesas têm feito, a, as, as australianas também. Então, a gente não pode deixar de lado, né? Mas o Brasil, acho que por a Pia, né, já ter uma certa bagagem, conhece muito bem e já vem de uma escola europeia, então ela sabe muito bem como é que é. Mas eu estou otimista. Eu não sei se o Brasil de repente vai chegar a conquistar o título, mas quem sabe, né? Mas eu acho que vai ter uma grande surpresa aí, meu. Ah, e até, se você falou nessa que o Brasil hoje, a seleção vive um processo de transição, né? Uhum, Uma uhum. geração passando para outra, jovens jogadoras. Na sua época, como é que foi esse processo de transição? Da sua geração para uma que para substituir vocês? Foi muito tranquilo, foi muito trabalhoso, Foi poucas muito. jogadoras? Na nossa época, eu não vou dizer que foi uma transição tranquila, eu não vou Uhum. falar isso, porque até a minha última participação foi muito confuso, foi muito difícil, muito triste também, porque Uhum. eu não consegui encerrar a minha participação na seleção da maneira que eu queria. Sim, E não, claro que eu sabia que eu não ia poder ficar jogando pro resto da vida, né? Então sim. não foi realmente muito assim, nossa, vem essa geração, tudo bem, a transição, né? Não foi assim.
Então, foi uma transição com muita mágoa. Se você for, quando você conversa com as pioneiras, você já deve ter escutado, né? Sim, sim. Mágoa, ressentimento, porque a gente não teve o reconhecimento. Então, é difícil te dizer, é difícil de repente te dizer, porque tem coisas que eu particularmente prefiro não citar, mas não foi da maneira que eu queria, que eu achei que a gente merecia por tudo que a gente fez, né? Uhum. Que a gente não ganhou muito bem, a gente não ganhava bem quando jogava, a gente ganhava muito mais jogando pelos clubes do que jogando pela A seleção. seleção. E muita gente fala, a gente reclama. Claro que a gente tem que reclamar, né? A gente tem que reclamar. Então, eu nasci numa época, mas, né, eu não tem como mudar isso, né? Muita gente diz, se você tivesse nascido nessa época agora, né, você estaria talvez usufruindo de coisas melhores. Mas eu não vou me queixar, porque, né, eu também consegui conquistar muitas coisas, mesmo com todas as dificuldades. Dificuldade. Mas eu acho que agora essa transição dessa geração para a nova vai ser muito mais diferente do que foi da minha, realmente, porque não foi uma transição muito fácil, Uhum. infelizmente, por tudo Verdade. que a gente fez. Falando até essa questão de se você jogasse dessa época, tem uma jogadora próxima das características da Cici no futebol brasileiro, futebol mundial? Difícil dizer, porque eu nunca fui de comparar com nenhuma outra jogadora. Muitas pessoas, às vezes, ainda me comparam com a Marta, ou a Marta Uhum. comigo. Uhum. Somos totalmente diferentes. Totalmente. Estilo de jogar totalmente diferente. Então, hoje, quando eu vou assistir um jogo, eu sempre procuro ver uma jogadora que seja criativa. Eu sou muito fã do jogo criativo, entendeu? Eu não sou muito fã de um jogo de velocidade, de físico, eu sou muito fã e eu aprecio muito mais isso. Então, eu sempre procuro me identificar, tem alguma jogo que se identifica com a Cici, então é difícil te dizer isso, porque minha mãe sempre fala, só tem uma e eu joguei a fórmula fora. Então, até dentro da seleção é difícil dizer, porque são jogadoras, né? Hoje o futebol mudou tanto, Mudou muito também, né? né? Mudou Uhum. muito, é um jogo mais veloz, é um jogo, né? Eu, eu gosto muito do jogo que é mais cadenciado, criativo, então, mas a Cici, eu acho que só, né, só teve Uma. uma, exatamente como, né, vai ter a formiga única, ninguém vai ser que nem a formiga, ninguém vai ser que nem a Marta. A gente pode encontrar jogadoras que têm alguma coisa, né, mas não assim totalmente. Uma jogadora que seja igual, acho muito difícil isso. Cici, já encaminhando o nosso papo, já te agradecendo, esse tempinho de folga aí para bater esse papo com a gente. Esperava a menina lá da Bahia, da cidade esplanada, fazer toda essa carreira, essa trajetória e chegar hoje. Claro que ainda bem que a CBF, pelo menos, está reconhecendo, teve uma homenagem em 2021, aos 30 anos do primeiro Mundial, né? Mas esperava sair da Bahia, menina, e fazer toda essa trajetória no futebol. E digo, aí eu digo, ser essa referência, assim, no futebol feminino? Eu sonhei, sempre fui sonhadora. Eu sempre fui muito persistente. Eu sempre fui, mas não sei se aos 7 anos
em nenhum momento passou na minha cabeça que eu chegaria aonde eu cheguei, entendeu? Eu fui, claro que cada vez que as coisas foram acontecendo, eu falei, nossa, e aí, né? Mas, assim, te dizer com sinceridade se eu esperava, é muito difícil. Mas é o que eu falei, eu sonhei, eu sonhei e minha mãe falava, é melhor você desistir disso, porque o futebol feminino não tem futuro, mas eu falava para ela, não, a gente vai provar, eu falava para ela, não, um dia a senhora vai me ver na televisão, mas eu fui persistente, Elisa, eu fui muito persistente, eu briguei, mas ninguém imaginava que a gente ia chegar onde chegou, né? Não foi fácil, mas só Deus. Tem que agradecer a Deus, meu. Tem que agradecer a Deus, tem que agradecer a todas as pessoas que investiram, né? Diretamente, indiretamente, são, né, os clubes, né? Mesmo com a estrutura, a pouca estrutura, mas eu só tenho que agradecer. Agradecer a Miriam, agradecer ao Michelinho. Então, e o sonho continua, né? O sonho continua. A gente tem que continuar sonhando e eu sempre vivo um dia de cada vez. Eu procuro agradecer todos os dias, né? Pela oportunidade. Mas se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria, sem pensar duas vezes. Falando em sonho continua, em projeto, está entre os seus projetos um dia trabalhar no futebol brasileiro? Apesar de saber que, né, por causa da minha relação com a CBF, eu sei que eu não vou ter essa oportunidade. Eu sempre deixei bem claro que eu queria ter uma chance de fazer parte da comissão. Trabalhar no futebol brasileiro, eu não vou dizer nunca, não vou dizer, mas como a gente sabe como que é a história, né? O, a gente lá se vive de resultados, o Brasil se vive de resultados, não é isso? Então tem que ser algo tentador, mas e que seja algo que, né, que vale a pena. Se valer a pena, eu não vou falar nunca. Mas a minha vida aqui já está bem. Já estou morando há 22 anos, né? 22, né, na vida. Estabiliza. Apesar da minha família ainda estar no Brasil, mas quem sabe? Claro que eu não vou. Eu pretendo me aposentar, com certeza, mas por enquanto tem que estar focada no que eu estou fazendo aqui, né? Certeza. Cici, para encerrar mesmo o nosso papo, normalmente eu sempre faço uma brincadeira com o nosso convidado. Eu escalo um time no qual o nosso convidado, a convidada se destacou, e, e a convidada define esse time em uma frase. Eu vou fazer essa brincadeira com você. Vou escalar um time aqui e você vai definir esse time em uma frase. Pode até me corrigir aqui se faltou algum nome, alguém. Aham. Vamos lá. Maravilha, Nenê, Tânia Maranhão, Juliana Cabral, Cidinha, Maicon, Formiga, Kátia Silene, Cici, Suzana, Andréia, Fanta, Graziele, Marisa, Raquel, Pretinha, Priscila, Deva e Valéria. Seleção de 1999. Faltou alguém? Aí, você falou a Elaine? Não pode faltar a Elaine nessa. Que Faltou a é Elaine. isso, Isso, meu. A Michael, exatamente. a Michael também. Como é que a Michael não tá aí também? A Michael A Jackson. Michael eu Não, falei. A Michael eu falei. A Michael eu falou. falei.
Mas a Elane, como é que você deixa a Elane fora disso, meu? Que a escalação que eu fiz. Nossa! Sensacional. É difícil de escrever com uma palavra só. Mas, vamos dizer assim, família. Família. Ahn, eu não queria nem me emocionar, mas é, família, união, ah, jamais, acho que jamais, não, não desrespeitando, mas jamais vamos ter uma seleção que nem essa, sem dúvida, sem dúvida. Que maravilha, que maravilha. Cici, baita papo, muito obrigado mesmo por reservar um tempinho para contar suas histórias aqui no nosso canal Brazuca Esporte Clube. Esse é o objetivo, né, de deixar registrado, como até estávamos falando, conversando antes da gravação. O objetivo do nosso canal é falar da história do futebol brasileiro. E seria impossível falar da história do futebol brasileiro sem falar do futebol feminino e da trajetória de vocês, da luta de vocês, para chegar onde o futebol feminino, o futebol brasileiro está hoje. Então, muito obrigado mesmo por bater esse papo com a gente e deixar registrado no nosso canal a sua história, a sua trajetória e as suas conquistas. Nossa, eu que agradeço. Outra coisa também, já que a gente falou da de 99, tem 3 nomes ainda que eu não posso deixar, se eu Vou não anotar falar, aqui. aí tem a Formiga, tem a Fanta, tem a Marisa, não posso deixar esses meninos de fora não, porque senão... Tem a Márcia Tafarel, tem a Márcia Ledinha, nossa, Tafarel. a Muita Meg gente, também. né? Nossa, é muita gente, então eu não posso Muita deixar esse gente, né? povo, senão aí o negócio pega, né? Mas, Elias, obrigada mesmo. É sempre bom falar desse esporte que eu amo, falar da minha geração. É muito bom. Então, eu que agradeço pelo convite, estou aqui à disposição. Um beijo para o povo aí no Brasil, um beijo para a minha família também, porque eu estou com muita saudade. E vamos torcer, né? Espero que o Brasil possa fazer um bom papel. Bom Eu papel. acho que seria muito bom ganhar esse título, porque eu acho que aí sim, né? E valorizar, né? Eu acho que ganhando o título, acho que talvez as coisas possam melhorar um pouquinho também, né? Ainda mais que a gente sabe que, né, ainda mais agora com a Marta sendo o multimundial da Marta, então eu acho que seria muito bom para ela, de repente, terminar, né, a carreira dela na seleção, né? Exatamente. Então, obrigada e, né, qualquer coisa estou aqui à disposição. Nós que Tá bom? agradecemos. Conversamos com a Cici, craque da seleção brasileira. Mais uma das pioneiras do futebol feminino, do futebol do Brasil. No programa Preleção, que volta na próxima semana. Assim, sempre com um grande convidado, uma grande convidada, para contar essas histórias maravilhosas para você. Cici, beijo no coração, grande abraço, valeu muito. Beijo para você. Tchau, Tchau, tchau. tchau.